questão de hierarquia não se discute. Isso é muito importante. Eu queria, nos meus 15 minutos, 10 minutos de glória, dizer o seguinte: primeiro, fazer o que todos devemos fazer, agradecer. Agradecer ao presidente Lima Teixeira, agradecer ao vice-presidente Belmonte, agradecer à sempre diretora Ione por haverem me incluído neste momento e neste 9º Congresso, que se destina a festejar 100 anos da ONU, da OIT. E achei muito bom, porque enquanto a OIT festeja apenas 100 anos, a minha sogra festeja 102. Então, há 102 anos eu convivo com Dona Mimi, o que é uma graça que eu tenho. E dane-se quem não tem uma sogra como a minha. E, do outro lado, o jubileu de Esmeralda da Academia, os seus 40 anos. E vendo no ato inaugural aquele vídeo onde apareceu a minha foto de formatura, eu me lembrei de um nome que não pode ser esquecido, e que é o nome de quem fundou a Academia. É um cidadão que não a dirigiu. Eu também não o conheci. Acho que poucos de nós o conhecemos, que é o senhor Custódio Bolsas. Era um advogado no Rio de Janeiro que fundou várias academias no Brasil, inclusive a nossa. E acredito que seja necessário reverenciá-lo. E faço nesse momento em que inicio esta breve exposição. O tema é este que os senhores estão a ver aí, e eu começo mostrando, primeiro, que isto é uma novidade introduzida na CLT pela 13.467, através do artigo 223, cujo texto está transcrito e é a primeira vez que se fala claramente em moral ou existencial. E que devemos, essa minha intenção, responder a um questionamento: evitar o dano ou indenizar o dano? Colhi, entre as afirmações que constam deste slide, uma expressão que me pareceu muito adequada, de Matteo Maccaroni, que o dano moral é um sentir e o existencial é um fazer ou não poder fazer. Parece uma distinção bastante salutar. Nisso que o meu dileto colega, amigo, Rodolfo Pamplona Filho, chama de Torre de Babel. Porque os senhores sabem que dano moral no nosso país virou uma verdadeira Babel. Melhorou agora, porque agora a Justiça do Trabalho não é mais aquela instituição onde você pede o que quiser. Se perder, não paga nada. Agora você pede o que quiser. Se perder, você paga o que perdeu. Muita gente é contra isso. Mas isso foi uma necessidade nesse país, e todos nós temos certeza de que isso é uma verdade, uma necessidade para corrigir certos equívocos que estavam correndo com a utilização da Justiça do Trabalho para atos lamentáveis que ocorreram nos últimos anos, quando esqueceram que dano moral já existia há tanto tempo na CLT e que só agora, há poucos anos, foi descoberto como fonte de renda e não de compensação de dano. Na minha opinião, o dano moral é o gênero e o dano existencial é apenas uma espécie de dano moral, justamente para evitar a babelização do dano. E a Lei 13.467, ela cria um novo dano patrimonial que nada mais é do que o velho dano moral. Nós podemos criar uma série de expressões para dizer que isto não é uma coisa nova, ou que são institutos diferentes, quando, na verdade, o destino é o mesmo. E aí eu estou pensando muito na pessoa do próprio trabalhador.
que sabe que em Belém do Pará a Justiça do Trabalho fica na Praça Brasil. Mais nada. E continua dizendo que vai no Ministério. O ministro Orlando Teixeira da Costa, que foi um dos maiores juristas desse país e presidiu a academia, é dele o texto que refere ao dano moral na CLT desde 1943. E ninguém leu os artigos 482 e 483 como dano moral até que alguém descobriu a pólvora. Isto é dano moral. É aquela indenização pelo abalo íntimo que está previsto na legislação trabalhista desde 43, que existe na França, no Reino Unido, na Argentina. A perda da chance. Há uma diferença entre dano existencial e dano moral estrito sensu? Sim, há. Mas essa separação ela é tão tênue, tão quase imperceptível, que fica muito difícil e você, a rigor, você tem apenas o mesmo dano visto sob enfoques distintos. E aqui eu estou elencando algumas espécies de dano, algumas hipóteses. O empregador que impede o empregado de fazer um exame vestibular. Hoje, com vestibular agendado, você pode fazer vestibular até de madrugada. Em algumas instituições, você nem precisa de vestibular, você sabe que você vai ser convidado a assistir a aula, porque você já está aprovado no momento que se inscreveu. Todo mundo sabe que é assim. A gente apenas faz de conta que não é para ficar mais bonito. Impedir prática desportiva. O cara gosta de jogar lá a sua bolinha, e o empregador impede-o de jogar a bolinha. Promover terror psicológico no ambiente de trabalho. Aí vem a tal da meta. E aí você dobra a meta de vez em quando. O problema é que a meta, para quem não tem meta para alcançar, é muito simples. Mas para quem tem meta e cada vez menos gente para ajudar, nós sabemos que é cada vez pior. O direito à desconexão, que o Sandro Namias Melo tem um excelente livro sobre essa matéria. Quantas vezes eu quero desconectar, e depois que eu aprendi a usar Facebook e o Zap, a gente não consegue mais desconectar. Eu li agora em Lisboa e já peguei o autógrafo deste livro. Trabalhar e Amar, do professor João Leal Amado. 5 minutos, já falei tudo isso? Então já vou falar, já vou calar a boca. E aqui ele conta o caso da Walmart, que tem um código de conduta, entra essa coisa de compliance no meio. E pelo código de conduta do Walmart, que foi julgado no Tribunal Superior do Trabalho do Brasil, 2 empregados não podem namorar, porque se namorar prejudica o trabalho. Como ele disse, tem mais cara de regulamento da empresa e manda o cara embora. É tão bonito o namoro, o amor, o poder amar, e não querem que amem. O Brasil criou critérios. São esses que estão no 223G, que eu evidentemente não vou ler, mas que não são bastantes, porque você fica imaginando isso aí e entrega na mão do juiz para decidir e não sabe para que lado corra. Até porque não tem para onde correr, a não ser a tela do computador com PJE, que é uma coisa que todos nós gostamos tanto de usar. Eu sou do tempo que se me lava o dedo na língua para virar a folha do processo. Mas existe essa parametrização. E aí, professor Amado, assim como em Portugal, os juízes brasileiros é que fixam o valor. Nós fixamos. O problema é que em Portugal usam o bom senso do juiz. E no Brasil o bom senso é esse que está aí. Gravíssima é quando o empregado morre. Fora isso, nada é grave. Quer dizer, nada é gravíssimo. Perdeu as 2 pernas e os 2 braços, isso é grave. Perdeu a cabeça, é média.
tanto. Esta é a realidade nossa. E nós temos aplicado isso, sabe Deus com que dificuldade, porque você tem uma lei. E nós temos que cumprir esta lei. Eu não gosto da lei. Eu não tenho para onde correr. Eu tenho que me valer de salário. E quem não tem salário? Como é que eu vou fazer? Eu vou inventar? Editar uma medida provisória que caducou. E na medida caduca, diziam que ia ser pelo sistema da Previdência, tantas vezes o salário maior da Previdência. Era menos ruim. Agora a coisa é péssima, porque é o salário contratual que não é remuneração. Não é a remuneração. Ainda terça-feira julgávamos um caso no Pará. Qual é o valor? É tanto. Não, essa é a remuneração. É o salário. É menos. E assim se foi reduzindo, quase fazendo com que o trabalhador que havia falecido saísse do túmulo para poder pagar. Porque acabou sendo vítima era o decujus. E os decujinhos, os filhos do decujus, que se danem. Eu disse no início que queria saber se era preciso evitar ou indenizar. Me vali do professor Júlio César Beber, que é um juiz do trabalho do Mato Grosso. E ele dá esses 4 pontos que nos ajudam a identificar quem tem que pagar e como deve pagar. Deixando claro que o dano existencial ele é aquele que prejudica um projeto de vida ou uma vida de relação, como diz este acórdão de 2012 do Coleno Tribunal Superior do Trabalho. Ao criar dificuldade para realizar esse projeto, o empregador gera um dano moral que se reflete na existência do seu empregado. Deve indenizar. Deve indenizar considerando o tabelamento absurdo que existe na lei brasileira. Não irei me deter a ele, porque o professor Belmonte é quem vai cuidar disso, e ele sabe muito mais do que eu, que sou do andar de baixo. Eu sou do 2º piso do nosso shopping da Justiça. São 4 pisos. Tem o juiz de piso, que é do 1º, o juiz de piso, que somos nós dois, a Sônia e eu, o juiz de piso do 3º, que é o ministro Belmonte, e os de 4º piso. Acabou. Só tem 4 andares esse nosso shopping da Justiça. Eu queria dizer, senhores, para encerrar, porque o meu tempo já está acabado, que o que é mais importante em tudo isto é, primeiro, são 2 coisas importantes. Primeiro, antes de indenizar, evitar o dano. E para evitar o dano, que é o mal maior, você necessita ter uma boa convivência com o seu empregado e evitar causar a ele esses prejuízos que muitas vezes podem ser irreversíveis e causar também dano psicológico, que se enquadraria necessariamente no dano moral lato sensu. E não podemos, finalmente, esquecer, como disse o professor Amado na sua conferência, que é o que prega a OIT. O trabalho não é uma mercadoria. E nem o trabalhador é mercadoria. Ele é um ser humano que ainda sabe trabalhar e amar. Lá na minha terra, daqui a uma semana, nós vamos ter a maior das nossas festas, que é o nosso Natal. Independentemente da fé religiosa de cada um dos senhores, eu desejo a todos um feliz Círio de Nossa Senhora Nazaré. Muito obrigado.